começando mais um episódio do Pod Mãe. E hoje falando sobre um assunto que está muito em alta. Você sabe que os hospitais estão lotados, uma situação aí bem delicada. Crianças, jovens, adultos, idosos, todo mundo sofrendo de virose. E existe uma banalização da virose. Você que é mãe, vai no hospital e ouve o médico falar, mas é virose. Aí você fica com raiva, vai embora para casa. Hoje teremos aqui um doutor para explicar tudo e tirar suas dúvidas, né, meninas? É isso mesmo. Mas antes, eu quero agradecer o nosso patrocinador oficial, a Toy Mania, que tem desconto para você que assiste o Pod Mãe, Pod 15, POD 15 numeral. Você entra e eu falo que é a Disney, né? É a Disney das mães. Você vai lá, compra presente para todo mundo. Para filho, para sobrinho, para os amigos. Que Você pode usar quantas vezes quiser, né? Pode, e a cada 100 reais você tem, né, 15 reais. Então faz compra de 100 para ter toda hora os 15. Se você fizer uma compra de 200 ou de 300, você vai ter 15. Então assim, vamos, né, usar a estratégia aqui certinha. Os brinquedos são educativos e muito interessantes para todas as idades. E a Toy Mania atende o Brasil inteiro. Tem até um aplicativo agora, né? Exato, eu ia falar isso. A gente tem um aplicativo que foi lançado agora e lá tem promoções e produtos com ofertas super especiais para quem vai para o aplicativo. E aí depois você complementa com o nosso cupom de desconto e aí tem uma compra maravilhosa. Olha, Natal chegando, ó, aproveita. Vamos Dia comprar das presente crianças pra antes também, né? Não Tem sei se isso vai também. episódio antes ou depois, mas não enfim. sei. Eu também não sei. Resolvi garantir o Natal. A louca, né? Mas, gente, o ano já acabou. Depois a gente corta essa parte. Precisa, é engraçado essas coisas. Tem que deixar os povos rir. Também tem essa. Não Também é? tem essa. Quanto É mais verdade. natural, melhor. Eu acho. Então vamos lá. Nosso convidado de hoje é Dr. Ricardo César de Abreu, médico de intensiva pediatria pela Universidade Federal de São Paulo, coordenador de estágio de residência médica e pediatria e graduação em urgências pediátricas pela Faculdade de Medicina do ABC. Doutor, eu queria... A Márcia já fez uma prévia aqui falando dos vírus, então vamos lá, né? A mãe... Primeiro, o pediatra normalmente fala assim, né? Você teve alguma coisa, leva 3 dias. Isso, espera. Espera 3 dias, mas a gente não aguenta. E aí a gente chega lá, é virose. Né? Então... Não tem um tratamento, tem que esperar. Não é isso, geralmente, doutor? Não, e a palavra virose, ela dói na mãe. Ela dói. Sabe por quê? Eu sei que você é médico e vai poder explicar melhor pra nós todas. Mas assim... O que é virose, realmente? Porque parece que não é um diagnóstico, entendeu? Para nós. Porque, é bronquiolite, é pneumonia, é influenza 1, 2, 3... Virose parece uma coisa vaga, né? Assim, tipo, e dá medo. engloba tudo. Porque você não sabe o que seu filho tem. Vamos lá. Então, primeiro, obrigado pelo convite. Muita coisa junto, né? Isso, O que aconteceu com a virose, eu acho, é que o termo banalizou mesmo. E ele é um termo não específico. Então, qualquer infecção viral... é uma virose. A bronquiolite é uma virose? É. A dengue é uma virose? É. O H1N1 é uma virose? É. Influenza é uma virose? Isso vem da geração anterior, né? Dos nossos avós, que quando iam... O contato médico era meio diferente naquela época, né? Então, assim, pouco papo, pouca explicação. Então, é uma virose, a senhora vai embora e tá tudo certo. Hoje, não cabe mais a gente falar virose. Então, assim, embora tudo seja uma virose, qual virose? Qual exatamente é a expressão da virose? Em muitos lugares, as pessoas acham até que a virose, o termo, só é um sinônimo para gastroenterite, né? Então, a virose clássica seria aquela com diarreia, com vômito, com quadro abdominal. Mas, na verdade, o resfriado comum também é uma virose. Então, lógico, aí rola um super preconceito com a virose, né? Porque se a mãe olha, esse médico não presta, ele fala que tudo é virose. Isso. No SUS só falam que é virose, porque, de fato, só é virose. Agora, eu acho que cabe para o colega sempre tentar dar uma esmiuçada, né? Então, assim, não, sua filha está com um resfriado, a sua filha está com uma gastroenterite, com uma bronquiolite. Aí a mãe fica um pouco mais segura de entender o que está rolando. Porque, de fato, tudo é virose. Mas, existem assim, diferenças, né? Para tratamento? Ou não? Basicamente, a virose se trata do mesmo jeito. Pouquíssimos vírus têm tratamento específico. Né? Que nem no caso do influenza, tem o Tamiflu. Opa, não sei se podia falar. Não, o Oseltamivir, ok. O Oseltamivir, que é o nome genérico. Que ele trata só o vírus da influenza. Então, diferente dos antibióticos, que um antibiótico trata um rol de bactérias,
o antiviral, normalmente, ele trata um vírus específico. Eles são difíceis de fazer porque os vírus eles são muito mutagênicos. Então, assim, no geral, não tem tratamento específico para as viroses. Eu vou tratar o sintoma. Então, se é uma virose digestiva, eu vou tratar o vômito, eu vou tratar a diarreia. Se é uma virose respiratória, eu vou fazer métodos para aliviar a tosse, para aliviar o resfriado. Tratar o bicho mesmo que está causando, eu não tenho como. O corpo que vai criar anticorpos, é isso, doutor, mais ou menos? Eu tenho que deixar o corpo conseguir fazer isso. É mais ou menos isso. Porque o nosso corpo ele sempre vai atacar e matar o bicho que está invadindo. Seja uma bactéria, um vírus, um fungo, alguma coisa. Só que é uma questão de recursos. E foi o que a gente estava falando antes sobre repouso, né? Então, imagina que o corpo tem uma quantidade limitada de recursos. Poxa, se eu poupar os recursos que são gastos para repor energia, para tudo isso, ele vai usar todos esses recursos na parte de defesa. E aí, recursos vale tanto energia quanto o quê? Quanto água, quanto nutrientes. Então, a coisa mais importante durante as viroses, sejam digestivas, sejam respiratórias, é o quê? É repouso, é hidratação e fazer uma dieta balanceada. É isso que tem para fazer. É frustrante? É. Porque às vezes demora mais do que você Demora. imagina. Doença viral é 5 ou 7 dias. É isso exatamente isso que eu ia perguntar. Qual é a média? Você imagina de 5 a 7 dias, teoricamente, falando em criança, não vai para a escola, tem que ficar quietinha, deitada. Tá bom. Não pode ir para a escola, certo? Entendi. Para não passar Pra para não outras passar pros outros. crianças. Agora, adulto é a mesma coisa, né? Na verdade. O adulto também precisa de repouso, também precisa... Mesma coisa. E ele também cai, né? Eu sei que o Pó de Mãe é mais voltado para criança e para mães e tal, mas na verdade a gente é mãe e também fica... Também faz parte, Exato. né? O que acontece Também é que a tem virose. criança pega, a gente trata e aí a gente fica doente. Normalmente pega o pai, depois pega a mãe, pega a família inteira. Principalmente no puerpério, né? Eu vejo que agora, o primeiro ano de vida, tanto da minha primeira filha quanto agora, eu peguei todas as doenças possíveis que passaram perto de mim. E aí, eu não sei se eu entendi correto, doutor. Então, por exemplo, as vacinas que a gente toma, ela é para combater normalmente os vírus, em geral. Vírus e bactérias, né? Tem vacinas que são para vírus, tem vacinas que são para bactérias. Perfeito. E se você não trata uma virose, que seria um vírus, ele pode passar a se transformar numa bactéria ou não? Ele pode abrir uma janela para a bactéria entrar. Então, imagina que o vírus está ali, atacando, está consumindo sua defesa. Se muitos dias vão passando, a defesa fica cada vez mais vulnerável e aí pode um germe oportunista entrar. Por exemplo, eu tô me alimentando, não lavei a mão direito, entrou, eu tô debilitada, já vou pegar. Já pega. Então, imagina, você pode estar só com um resfriado comum. Uma tosse, uma coriza, uma coisa besta. Foi passando os dias, a secreção foi acumulando. Você não parou. Você não parou, Não você se foi alimentou gastando, uma bactéria que corretamente. está passando ali no ar fala, opa, Peguei. tá com a imunidade baixa, tem catarro para mim morar aqui, é aqui. E aí um resfriado besta virou uma pneumonia. E isso Virou uma pra pneumonia. criança também é grave, né? Ainda mais pequena. Ainda mais pequena, porque imagina assim, adulto, a gente tem uma memória imunológica de anos experimentando vírus e bactérias, né? Sim. Então a gente meio que já tem um banco de dados ali que consegue combater razoável. A criança é vulnerável. O que ela tem de banco de dados é o da vacina, que a gente meio que artificialmente Sim, força a coloca, barra tá. esse banco de dados. Então, quanto mais jovem, mais vulnerável é. Isso com certeza. Tanto que o pediatra falava para mim que a melhor coisa que existe uma criança é pegar um resfriado por mês. Ela tem que conviver com as bactérias ali, com os vírus, desculpa, com os vírus ali constantemente para ir construindo o processo imunológico dela. Exato. Mas a mãe dá uma surtada, né? Não sei se é o muito... processo nem sempre é simples. É bonito, mas não é real, né? Tem Você mãe que imagina queria todo- fazer aquele negócio menino bolha. Sabe? Se pudesse enrolar a criança numa cápsula. Posso contar uma história minha? Minha mãe, eu sou a primeira filha, ela me dava banho de água mineral, gente. Ah, Era uma fofa. coisa Fino, né? absurda. Ah, fofa. Doutor, eu vivia com todas as bactérias possíveis. Mas é que eu ela fui tinha uma criança medo. que chorava muito, 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 porque Então tinha foi uma muita infância sofrida, né? Não, no começo, nesse primeiro Sim. ano, porque a minha mãe tinha essa super proteção de não me deixar ir pro chão, de não me deixar as pessoas pegarem em mim, Pôr as coisas na pôr boca. as coisas na boca. E aí, ao invés de eu ficar super saudável, era o contrário. Era o contrário. Aí Porque você depois, não faz o banco de chegou dados. um médico pra ela e falou, para com essa Precisa tua da loucura. bactéria S, né? De Você sujeira. é da vitamina S. É, a vitamina Então, lógico. A criança lambeu o chão de casa. Não pode, não Tá é tudo... isso? Não, pode. O chão de casa. Eu espero que as casas estejam limpas, ok? Pelo menos o básico. né? Claro. Agora, você não vai falar pra ela lamber o chão da 25 de março. Não, Entende que são, aí também são acho que é too coisas much. diferentes, né? A gente sabe, por exemplo, que o primeiro ano da escola vai ser ruim.
Não importa qual é a idade quando a criança vai entrar, ela vai ter uma infecção por semana durante 12 meses. E a gente espera que isso aconteça. Lógico, a gente não quer uma infecção grave toda semana. Mas o resfriado, uma virose, uma doença de pele, esse processo todo mundo vai passar. Tá. Não tem jeito. Agora, vamos perguntar aqui. A gente está passando um momento complexo de calor, frio, mas mais calor do que frio. O ar muito exato. A questão da queimada, o ar muito seco. E isso também prejudica e os vírus, eles se proliferam. É isso? Foi horrível, né? Esse ano, saiu no Estadão e todos os outros veículos, né? Foi o ano com o maior número de internações respiratórias dos últimos 15. Uau. É muita coisa. Lembrando que nesses 15 teve até a Covid, hein? Sim. E a gente conseguiu internar mais do que durante a pandemia. E isso aconteceu por quê? Teve um período longo de baixa umidade relativa do ar. Então, meio que o outono ele durou de março e ele ainda está rolando. Sim. Porque a primavera já Não começou teve inverno, e não começou a chover. Não começou, não chove. começou a chover. Então, Tá mesmo, né? tá Você horrível. sente um... Então, as mucosas do corpo, elas ficam secas, elas não conseguem ir se movendo e soltando muco para não grudar. A gente vive em São Paulo, o ar aqui é horrível. Tem uma questão de é poluição. particulado, É a o poluição. pior ar do mundo, um dos piores do mundo. Não, deu o pior do mundo, né? deu o Semana pior. passada deu o pior ar do mundo. Então, assim, não funciona a defesa, gruda sujeira, aí veio queimada. Então, assim, foi um combo, cara. Foi um combo E terrível. ainda veio pra a nossa dengue, população. né? Teve dengue no inverno, em julho. Pois é. Como É, tem eu dengue ainda- se não chove? É verdade. Não sei. A questão da Clima, dengue, para mim, né? Tá é complexo. A gente estava Eu falando acho que é um problema dessa... realmente de saúde, porque não é possível que não consiga passar o fumacê na vida das pessoas e acabar com a Não, dengue. é muito doença de terceiro mundo, né? A gente perder Eu pra acho. mosquito, é um negócio que eu não cabe acho. mais, né? E eu vou te falar, eu tive dengue em março do ano passado, e eu não vou esquecer, porque de todas as doenças que eu tive, É a mais dolorosa, com foi a certeza. pior. Dói. Foi a única que me derrubou. Derrubou. De cama, né? De cama. Eu não consegui trabalhar, eu não tinha raciocínio, assim, mexeu com o meu raciocínio. Dói o olho, dói tudo, né? E eu não tinha fome. Eu ainda acho laboratórios do mundo inteiro, por favor, peguem o mosquito da dengue, coloca no remédio e dá pra gente. É a única vez na vida que eu empurrei em prato de comida. Dá super certo, né? Não sei Dá. porque as pessoas não pegam o mosquito da dengue e fazem alguma coisa direito. Né? Tratamento de obesidade. Mas, enfim. E pra mim foi assim, eu fiquei 7 dias ruim. Então, por que não... exato, não deve ser tão difícil assim combater dengue. Mas sabe o que Tô falando de acontece? governo. Que nem é É difícil. complexo, é bem... A cidade é muito grande. Ninguém mais deixa pneu com água. Não. Isso não existe mais. Mas Nem eles igual- ficam vaso, parados. Eu gente. descobri ali na minha Sociais, região nem que, vaso, acho. por exemplo, a parte de cima das É calha. casas... A maioria das vezes é calha. A calha é muito complexo de manter. É a calha, por exemplo, se ela fica com o ângulo um Não, pouquinho mais calha baixo, é acumula difícil, e você calha. não vê. Sim, não vê. Quem que olha por cima da casa? Mas, não tem como. doutor, você falou dessa questão do ar, da mucosa e Sim. tal. Como é que a gente trata isso em casa? Existem Isso que é formas importante, simples? Isso é né? legal, você falar. Dica, né? O que a gente pode fazer, né? A rigor, uma umidade relativa do ar confortável, 50% a 60%. Lógico, precisa ter um higrômetro. Tem famílias que até têm um higrômetro em casa, que é um sensor, mas não precisa desse grau de complexidade, né? Hoje até o celular mostra quando está a umidade Sim, do ar, sim. tudo dá para fazer mais ou menos. Mas chegaram a ponto, por exemplo, 30% de umidade já é grave e 10% é emergência pública. A gente chegou em 10% em julho. Então foi bastante. Então o que a gente tem que fazer para combater isso? Deixar a casa mais úmida, né? Então, principalmente no período noturno, da madrugada, que é onde fica mais vulnerável, se tiver um umidificador, é o que vai resolver. No Qualquer quarto. marca, no quarto, qualquer marca, qualquer Umidificador modelo. simples mesmo, Umidificador, tá? vende na farmácia e tudo mais. Eu não recomendo só o umidificador, que ele é opaco. Porque você tem que conseguir ver dentro do reservatório. Como ele é um lugar que fica com água, fica úmido, às vezes ele interessante. mofa por dentro e você não viu. Não, e tem uns que são lindos, né? Que é bonito, coloridos, colorido, de marca. madeira. Comigo, que ficou bem feio. A hora que você olha por dentro, ele tá todo mofado. Então tem que ser um com reservatório transparente. Usou durante o dia, não vai usar mais? Lava ele com uma mistura de 50% de vinagre branco com água, esterilizou, deixou secar no sol, guardou, deixa para a próxima estação. Agora, nesse ano não teve próxima estação, né? Então a Não, gente não usou teve. meio que Não tem. full time. Tudo bem usar full time? Tudo bem. O ideal seria ir regulando ele com o higrômetro. Porque se a casa ficar muito úmida, aí você vai aumentar a proliferação de fungo e bactéria na casa. Então, um jeito meio simples, né? Você está usando o umidificador, começou a ficar poça em volta dele,
é porque passou do ponto. Ele tem que usar o umidificador e o redor dele tá tudo sequinho. Se tiver aí, tá num ponto bom para respiração. Legal. Quem não pode comprar umidificador, né? Eventualmente tem uma limitação. É isso que eu ia perguntar, Lavagem soro, funciona. né? E em casa, o que dá para fazer também é aquele negócio de colocar toalha na cabeceira da cama, sabe? De antigamente. Ah, sei. Boa Então, ideia. todo Porque mundo não é todo mundo que vai comprar um comprar um umidificador. umidificador. Sim. Então, a família terminou o banho, põe a toalha de todo mundo na cabeceira da cama da criança. Dá para usar aquela bacia de água. Tem que tomar só cuidado com o acidente, né? Se a criança pode afogar na bacia, então não é qualquer idade Não, tem que ser dá uma pra bacia fazer, mais né? rasinha também, de uma rasinha. criança maiorzinha. Dá para fazer isso. E lavagem nasal, que é o que mais funciona. Inalação também. A inalação é assim, imagina. A inalação dura mais ou menos uns 10 a 15 minutos, uma inalação. Não vai ficar full time fazendo a inalação, a criança fica presa no inalador. Então, se há um resfriado, a inalação ajuda. Agora, meio que preventivo, não vale a pena. É melhor você deixar a fumaça no ambiente. Porque aí todo mundo é beneficiado e dura mais tempo. E a lavagem nasal eu posso fazer com seringa e soro fisiológico mesmo? Tem seringa. A seringa convencional, como ela tem um bico muito curtinho, na hora que você vai fazer, você pode machucar o nariz. Então, o ideal é usar um adaptador ou uma seringa própria para lavagem. É, que é uma mais fininha, né? Ela tem um cabeção Isso. colorido. Aí ela não deixa que você coloque. Ou hoje tem garrafinha. Sim. adorei as É garrafinhas. muito mais confortável. Sim, A sim. criança faz nela mesma, regula o fluxo. Então, precisa fazer obrigatoriamente todos os dias do ano? Não. Tá chovendo, tá úmido, beleza. Agora, nessa estação que a gente tá, por exemplo, chegou da escola. Já faz. Na escola, acumulou, misturou muito vírus. Toma boa banho, ideia. escova o dente e lava. Tem algumas correntes que falam contra a lavagem preventiva sempre, por você também tirar um pouco da flora do nariz. Então, por exemplo, lavar 10 vezes por dia, todo dia, é too much. Não, sim, Tem sim. A gente Até sabe porque que o pessoal ninguém se vai fazer. empolga, né? O pessoal se empolga, você sabe. Então, assim, 1, 2 vezes ao dia, nos meses mais secos e mais frios, é uma boa ideia. Agora, tá mais úmido, tá mais quente, aí não tem tanta necessidade. É só legal começar a virar uma rotina, porque não é fácil fazer em criança, vocês sabem, né? É tipo lutar um MMA, dependendo da Isso. criança. Vai se Dependendo da estrepar. criança, Se eles acostumam, é outra Aí coisa. vai, mas assim, no começo a gente sabe que é super difícil, ainda mais pra mãe sozinha fazer. Porque em 2, o pai segura, a mãe aplica, até rola. Sozinho é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, Você reza pra criança crescer e entender, Agora, né? eu tenho muita gente que é dessa geração riniters, né? Tudo. Sinusiters. Meu filho tem rinite desde que nasceu. Sim, a minha também. Então, É no tudo. primeiro mês de vida já não sabia nem mamar direito, já tive que fazer a lavagem. É um pânico com um mês de você fazer lavagem num bebê. Mas eu tive que aprender. É mesmo o tratamento para quem já tem essas doenças é mais doenças alérgicas, mais né? intenso. mais intenso para Mais as doenças intenso. alérgicas. Então, imagina assim, qual é o problema do riniteiro? Se a gente entra em contato com uma partícula de poluição ou pega um resfriado, vamos supor que a gente crie, X de secreção. O riniteiro, ele vai fazer 10X, ele vai encher o nariz. Então, a rinite nada mais é do que a mucosa responder de um jeito muito exagerado a uma coisa besta, uma coisa simples. Então, nessas pessoas, principalmente, aí a lavagem tem que ser mais frequente e fazer o tratamento adequado, né? Corticoide tópico. Sim, Às vezes tem até que operar o cavo, um adenoide, porque não rola. De tanto tratar, Doutor, chega no limite. Eu vi um vídeo que, inclusive, teve milhões e milhões de visualizações na internet, que eu não sei até onde aquilo é verdade ou não, das lavagens nasais. Eu sei qual. Que afogamento, assim, que havia uma aspiração da criança e ela ia para o pulmão. Então, do exagero ou da força com que você faz a lavagem. Até onde isso é verdade? Porque assim, a gente faz pequenos cortes, esse vídeo fica imenso. Eu sei que eu recebi de várias pessoas falando que... Porque a minha filha teve bronquiolite agora, ela tem 4 mesinhos. E eu fazia muitas lavagens. E ela é aquele bebê roncador, chiador, que ela ronca o narizinho o tempo todo, o tempo inteiro. E eu fiquei até com medo de fazer a lavagem. Falei, gente, eu faço ou não faço a lavagem? Me criou um viés ali, né? Então, eu queria entender essa lavagem, em questão de quantidade. O que pode ser prejudicial, efetivamente, de a gente inalar aquele líquido, ou o que tipo de prevenção eu tenho que ter, por exemplo? Rolou um vídeo na internet de um pneumologista adulto, foi esse com milhões de views, do cara falando que era contra a lavagem, que ela causava bronquiolite e pneumonia, né? Foi esse mesmo.
A gente denunciou esse profissional, infelizmente, porque, assim, desinformação é uma coisa que não pode acontecer. Não pode. Não pode acontecer. Não pode, Desinformação gente, é muito ruim. Os médicos mais antigos não havia lavagem, né? Então, eles são um pouco resistentes e tudo. Mas é evidência científica, né? Então, assim, em relação a remédios, tratamentos, tudo isso, não é uma questão do que eu acho Exato. como A experiência. ciência Isso comprova. não importa. Né? Eu acho que o remédio é melhor, eu acho que a técnica é boa. Se houve lá um estudo com 30 mil crianças que provou que é bom, ou eu faço um estudo com 40 mil e quebro aquele, Sim. ou eu aceito o que ele diz, né? É Então, isso. isso é que médico, você sabe que a gente tem um ego meio peculiar, que às vezes é meio difícil. Então, em relação à lavagem, o que é real, né? Lavagem causa otite? Não. Pode causar dor no ouvido? Pode. Por quê? Se a gente faz uma lavagem com muita pressão, mas assim, tem que ser uma pessoa bem sem noção, né? Então, se você pegar a seringa e apertar o êmbolo com muita força, fazer um jato com velocidade, ele pode desviar e ir pro ouvido. O que ele vai fazer no ouvido? Ele vai bater no tímpano gelado e dói. Então, causa uma dor local importante. Vai gerar consequências? Não. Lógico, se você fizer isso numa criança, doeu uma vez, ela nunca mais vai aceitar. Sim, que você vai ter dificuldade Mas vai de gerar um fazer problema novamente. no ouvido? Não. Tá. É uma E como dor que eu previno momentânea. esse problema? É um pouco de bom senso, tá? Então, o que vai lavar, o que é eficiente, é que seja um fluxo constante, não necessariamente rápido, não necessariamente forte. Porque algumas mães, principalmente pais, quando fazem, né? Ele acha que ele vai lavar mais se ele fizer muito forte. Aí ele faz igual um hidrante no ouvido. Lógico, Uns se 10 ele fizer ml. isso, o volume nem é tão problema. O problema é é a força, a né? pressão. Que você faz. Então, tem que fazer... igual eu sempre falo pro paciente assim, faz na maciota, igual o baiano. Devagarzinho. Começou a sair, escorrer na paz, é isso aí. Não tenta limpar na força. Eu quero que molhe e a aguinha vai tirando. É só isso. Tá. Em relação à aspiração, né? Então, a gente pede, por exemplo, que a posição da lavagem seja sempre com o tronco um pouquinho inclinado para frente. Pode até colocar a cabeça para o lado. A ideia é que não engula, né? Se engolir, é um pouco desconfortável. Então, dá uma engasgada, a criança faz um... Sim. Mas beleza. Se engoliu, vai sair o catarro no cocô, tá tudo certo. Não é Tá tudo prejudicial. certo. Aspirar para o pulmão é quase impossível. A não ser que a criança tenha algum distúrbio de deglutição, né? Que ela já não consiga mamar direito, porque ela tem um problema de engolir, de deglutir sólidos, líquidos. Mas não tem erro, né? Então, isso... água no pulmão... Não é assim que o processo funciona. Por exemplo, as pneumonias, as bronquiolites, elas são doenças causadas por vírus, né? As viroses. Não pela água estando lá. Então, assim, não tem nenhum risco inerente à lavagem. Pode doer, pode ser desconfortável, mas vai gerar prejuízo? Não. Tá. Isso não. Agora, voltando aqui, só pra gente acalmar aí o coração das mães e dos pais e de todas. É o seguinte, quando eu vou, então, seja no pronto-socorro ou em qualquer especialista, e eu chego lá, o médico fala pra mim, é virose. Então, eu preciso perguntar que tipo de virose é. É isso. Eu acho que... Tudo bem, é a virose, mas qual é o tipo da virose que meu filho tem? Exato. Qual o Isso. vírus que você está pensando? A gente sabe que, infelizmente, a gente não tem testes virais muito abrangentes. Mas eu tenho ido nos prontos-socorros, quando a minha filha fez o teste da bronquiolite, né? Que é o PCR, né? É o VCR. Eles têm, ultimamente, pelo menos no São Luís, que foi as últimas vezes que eu fui, eles têm feito teste de quadros virais. Isso. Então, assim, o que dá para testar no PS? Influenza, Covid e o vírus sincicial, que seriam os mais graves. Tá. Né? Não é todo convênio que cobre, não é todo hospital que faz. Internados tem testes virais bem específicos, né? Então tem painel viral, que eles vão pegar a secreção do nariz e vai descobrir qual é o nome do bicho. Tá. Só que não Isso se é pra faz. internação. Só pra Não, internação. assim, no É por isso que a minha atendimento, filha fez. Ela ficou na UTI Eu queria- por 8 dias. E aí eles sim. fazem. Aí eles fizeram um quadro para saber se existia uma conexão de mais de um vírus. Isso. Aí vai vir no para quadro. influenza, Sim. adenovírus, aí os vírus menores, eles aparecem. Pô, seria muito legal que o pronto-socorro tivesse esse acesso Mas é ao mais painel caro. de todos os vírus. É mais caro e os convênios alegam que não tem tratamento. É verdade. Então, você saber o nome do bicho Não vai fazer diferença. não vai fazer diferença. Diferente nesses outros vírus que são graves, né? A Então, por influenza tem que exemplo, tomar o remédio influenza tem um remédio específico. O Covid é mais para transmissibilidade, né? Então, Sim. a criança pode infectar o idoso, Sim, que aí gera algum problema. E o VSR, ele é um vírus que ele tem uma evolução muito grave, que é uma bronquiolite com insuficiência respiratória. Então, assim, eu preciso saber
que é esse vírus. Agora, em relação ao PS, né? O que acaba acontecendo com o problema da virose que você falou? O médico dá o diagnóstico da virose, com nome ou sem nome. Então, assim, é legal você falar, tá, mas qual virose? Qual a indicação, Uma né, pra mãe? gastroenterite, um Isso. resfriado. O que o senhor está pensando de hipótese diagnóstica? Beleza, é essa. E aí que acontece o problema maior. É um resfriado. E aí na receita, o que a gente espera? Que venha um tratamento. E não vem. Vai vir... Qual é uma receita ideal para um resfriado? Uma receita que coloque que tem que ingerir bastante líquidos, comer muito bem e lavar o nariz. E só. E aí que a mãe fica preocupada. Ela vê a criança caidaça, Sim. com muita dificuldade para dormir. Mas aí pode dar alguns remédios para febre, para os sintomas, né, doutor? Para os sintomas. Só que assim, ainda há uma cultura brasileira intensa com o xarope. Que o que é bom para tosse é xarope. E não é? Não. É a lavagem, porque é o catarro que Não, provoca sim, a mas tosse. é só lavagem ou Só o lavagem. xarope não dá uma Lavagem. ajudadinha? Não. Pior Ó, que é. nenhuma marca do mercado, nenhuma substância, nenhuma marca, nada melhora a tosse. É só efeito placebo. Gente, que loucura. Não, sabe por quê? Eu já Eu tinha sou muito ouvido burra falar mesmo, disso. né? Não, eu sou muito burra. Porque não é possível. Todas as minhas filhas têm... que elas estão grandes, né? Então, assim, a mãe vai na farmácia e ela mesma resolve, né? Pra que ir no médico? Claro, Tá claro. grande já. Aí, ela tá com uma tosse com catarro. Porque a mãe sabe, né? Lógico, ela tosse com catarro. Qual que é o xarope? Aí eu falo pro meu marido, mas toma o xarope inteiro e não resolve. Mas toma o xarope inteiro e não resolve. Eu não aguento mais. Catarrinho que continua Mas lá. funciona muito bem. Porque imagina assim, aí você fala, pô, doutor, mas não tem um remédio? Ele fala, tem, é claro, esse xarope. E aí todo mundo fica feliz, né? Fica, porque quer o É remédio. mais, na verdade, emocional. Isso, do Exato. que real. A mãe precisa sentir que está fazendo alguma coisa. Sim, precisa. O médico precisa que a mãe saia da sala. Feliz. E o remédio é bom, né? É docinho. A criança também você toma. gosta. E aí fica bom para todo mundo. Entendi. Só que assim... Então, xarope nunca mais, tá? Tô rasgando É aqui. Porque assim, é uma... Inclusive. Tem um monte de açúcar. Tem açúcar, tem, sim. tem corante, pode dar efeito colateral. Então, assim, é uma mentira cômoda. Tá. Que Não, rola. só lava com a seringa. Rola, As minhas né? lavam com o tubinho. Aí eu ia falar de marca, e Vicky. Você sabe qual é o negócio do Vic? Menino, minhas tias eram viciadas desde criança. Mas passar no assistia peito. tudo. Ou no Mas pé, passar né? no peito. No pé, no nariz, na testa. Minha mãe passava no peito. Sabe, o Vic, o princípio ativo é a cânfora, né? Isso. Dele. Eles fizeram um estudo grande com o Vic e eles viram que o negócio do Vic não era a substância, era o cuidado. Então a criança melhorava porque você dava atenção, você fazia a massagem, você acolhia mais com o Vic. Então não era a substância, era todo o processo. E álcool canforado? Porque assim, eu sou velha, né? Eu tinha muita dor de garganta, né? Porque eu tinha problema de amígdala e tal. E aí, a minha mãe passava o Vic e fralda de pano com álcool canforado. Não, mas eu ficava boa. Acho que foi isso, Sabe, então. o efeito placebo é muito eficiente. Era o... Você botar a fé, você falar pra você, ó, aqui tem uma substância que E o você vai azeite melhorar. Aí com você alho? bota a fé, aí vai. minha mãe colocava. E é engraçado que depois que eu fui morar sozinha, é tão louco isso, né? Olha, eu fui morar sozinha quando eu tinha dor de garganta, eu tinha o bendito do álcool canforado e a fralda, e eu mesma colocava. Doutor, a cânfora dá uma sensação De bem-estar. alívio. De bem-estar e bem-estar. alívio. Isso sim. Isso, mas psicológico, né? Não é... Não. Mas não é real na hora? Eu achava que É era. Achei que era conforto. científico. É gostoso o cheiro. Você fica feliz. É gostoso, mas impregna, né? Porque tudo depois que eu cheirando aqui. Naquela época tinha até aquele Vic que você sugava, né? Adoro ele. Eu tenho ele Até ainda. hoje. Na verdade, ele cria um viés de emocional, né? Emotivo. Mas com ele o não produto. dá uma ampliada aqui no negócio? Porque a gente sente, parece que... É o mentol. Ah, o mentol que é o faz. É a mentol. parte do mentol que tem dentro dele. E ele é ruim, o mentol? Causa Ele pode ser meio irritativo, né? Então, pra criança, pra adulto, ok, né? Pra criança não dá certo. E esse Vic não pode mais vender porque a galera colocou outras substâncias lá dentro, né? Obviamente. O brasileiro sempre é muito criativo, certo? Afe, Maria. Agora, por exemplo, para adulto e adolescente, tem alguns xaropes que funcionam. Xaropes irritativos. Então, aquelas receitas de fazer alho queimado, que você Isso. falou, xarope caseiro, tudo, funciona. Porque a ideia é o quê? É expectorar, é soltar a secreção. Em quem que funciona isso? Quem pode escarrar. Esse é o problema quem da sabe. criança. que é o adulto. Já sabe. Então, se você dá um xarope expectorante, uma acetilcisteína, por exemplo, numa criança, ela vai ter uma tosse louca. Porque o catarro tá... Só que ela não Ela consegue não tirar sabe. dali. Então piora o sintoma. Agora, você dá num adulto que a pessoa faz aquele... Gospe tudo,
Aí funciona. Ai, gente, tô feliz, tenho filhos Ai, grandes. gente, Aí eu vou funciona. ficar uma hora conversando com o doutor aqui. Que demais. Bom, enfim, eu acho que a dica aí também, né, o que vale é isso, tentar entender um pouquinho só pra acalmar o coraçãozinho, tá? E, enfim. E escutar a gente os pediatras, é, né? não. Igual eu fui outro dia no pronto-socorro, Beto, rapidinho, eu fui no pronto-socorro, e aí eu falei, nossa, doutor do céu, como isso daqui tá lotado. Ele, lógico. Ai, eu nem levei no pronto-socorro com esse medo. Aí ele falou assim, é lógico que tá lotado, porque a pessoa teve 37 de febre às 2 da tarde e ele tá aqui às 3. Ah, não é meu caso. Mas sabe, Eu não levo no o hospital pronto-socorro também é um problema nosso, né? Qual é o problema do pronto-socorro? Primeiro, Brasil, é de graça. Sim. Você paga o convênio, aí eu vou porque é de graça. E aí faz um alto fluxo no pronto-socorro de coisa nunca. que Eu não não precisa. vou, então eu não vou porque eu tenho medo de pegar outras E doenças. aí você vai com a criança sem nada e acaba pegando um bicho mais grave. Satura o cara que tá lá sentado, que fica atendendo. Não que justifique atender mal, mas tudo bem. Eu entendo o lado do cara. Fala, pô, atendi 100 crianças hoje que não precisavam estar aqui. Ok, isso é o outro problema. Aí ele chega mais nervoso, ele conversa menos, ele dá o xarope que resolve o problema dele e o ciclo se inicia. Então, assim, o nosso mau uso do pronto-socorro é um grande problema. Por isso que o ideal é o quê? Ter contato com o médico responsável pela criança. Hoje que a telemedicina conhece a deve ter criança. dado uma melhoradinha nisso, talvez. É que na A gente ainda não tá acostumado com a telemedicina brasileira. Não. Eu faço bastante com Ah, as eu também. crianças. Eu gosto, mas gosto assim, também. a maioria não. É gente. que não dá para É, não examinar, tem né? muitas- é. Não examinar o tórax, principalmente, isso limita um pouco. Mas, por exemplo, na psiquiatria, nas outras áreas, aí vai muito bem. Agora, precisa ter o contato com o pediatra, aquela coisa de antes, ter o pediatra da família, que conhece a criança. Porque aí você Tudo bem consegue... mandar WhatsApp pro pediatra? Tudo, eu Toda faço, hora, bem. Eu toda hora, passo o meu inclusive. dia Tudo bem. inteiro, a madrugada inteira. nisso. Aliás, por favor, dá o seu arroba para as pessoas que querem te encontrar, né? O meu arroba é Pediatria Humanizada, né? Que é a nossa página da clínica. Certo. Que a gente faz atendimento diferencial e integral. Que é isso que poupa o remédio, né? Que é isso que todo pediatra tem que fazer. Hoje não cabe pediatra sem ter celular. Não Sim. funciona de outra forma. Então, passou na consulta, conheceu a criança, tem o histórico da criança. Poxa, a mãe mandou uma mensagem, está com tosse? Eu já sei se aquele é asmático, se ele não é asmático, se ele se dá bem com remédio, se ele não dá bem com outro. E outro, o contato próximo, eu tenho mais segurança de não tratar, né? Porque eu falo para a mãe, ó, você vai lavar o nariz, amanhã entra em contato comigo, me dá um feedback de como foi. Sim. Diferente do pronto-socorro, que às vezes o cara pesa a mão, porque a criança vai sumir. Vai sumir. E se exato. piora, e se processa ele depois, É isso. aí ele não arrisca. É isso. É, tanto que a minha Esse é o pediatra problema, né? falou ontem assim pra mim, Roberta, sempre que se você precisar ir a um pronto-socorro, você já avise o histórico dela, porque sempre eles vão achar que ela tem alguma coisa, porque ela é muito alérgica, muito. Ela já Então teve assusta, bronquiolite, ela já tem aquela respiração forte, mas quando você ouve o peito, não tem nenhum tipo de escuta negativa. Então, concordo, a Tem que questão saber o de... histórico. Tem que saber isso. Isso é muito importante. E a gente, culturalmente, a gente não gosta de coisa preventiva, né? A gente gosta de tratamento. É verdade. Então, é se uma você pena. faz o é uma pena. acompanhamento com a pessoa, você poupa remédio, poupa gasto, porque antibiótico não é barato. Sim. Você poupa tudo. Poupa o Não, seu e tempo de não poupa ficar até 5 horas lá no a PS, reação, sabe? né, da criança e a questão do... Sempre tem, né, uma reação diversa aí, o remédio. tem. Remédio é remédio, né? É droga. Remédio é remédio, droga, exatamente. É droga. Exatamente. Cura uma coisa e É. ferra a outra. Não tem exatamente. jeito. Obrigada, doutor Ricardo. Doutor Ricardo Obrigada César de mesmo. Abreu, muito obrigada. Obrigado, eu. Obrigada. E até a próxima, gente. Curte aqui, Tchau, tchau. segue. Tchau, tchau.